Devocional do dia. Uma palavra de fé e esperança. Mais uma edição do nosso devocional para a meditação, para o alimento espiritual que nós precisamos todos os dias, né? Hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, que vai dizer: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de crianças. Esse texto aqui, ele é muito importante porque o apóstolo Paulo, ele traz um choque de realidade para todos nós. Ele vai falar sobre as fases da vida, e nós precisamos entender isso, porque nós temos as fases. Temos fase de criança, de adolescente, de juventude, da vida adulta, da melhor idade, e assim vai. Então o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma comparação, explicando algo espiritual, mas trazendo para a realidade da vida. E ele dizia: quando eu era criança, eu agia como criança. Agora que sou adulto, eu estou agindo como adulto. Isso nos faz entender que cada um tem a sua forma de agir. Ou seja, o adulto, ele não pode agir como criança. E a criança não tem como agir como adulto. E isso é muito importante porque nós não podemos exigir das crianças que elas sejam como adultos. Elas têm o seu perfil, a sua forma de agir, a sua inocência, o seu jeito com mais energia. Então, criança tem um jeito de agir. Já o adulto não tem como exigir dele de agir como criança, e nem pode. Então o apóstolo Paulo, ele traz esta comparação sobre o comportamento de cada etapa da vida, e ele traz isso para o campo espiritual. Porque muitas pessoas ainda não amadureceram espiritualmente. E ele diz que nós precisamos nos amadurecer. Quem já é adulto não pode agir como criança. E aí a gente vai entender que na vida espiritual existe várias fases. Existe aquele iniciante, existe aquele que já está consolidado, que já tem o entendimento, existe aquele que já alcançou uma grande experiência. É da mesma forma da fase da vida. A criança tem um perfil, o jovem tem outro perfil, o adulto tem outro perfil, e assim por diante. Nas fases da nossa vida espiritual, nós temos também esses patamares, né? Alguém está iniciando, alguém já tem um conhecimento, o outro já tem mais experiência, e não tem como cobrar de um para ser igual ao outro, e vice-versa. Nós precisamos entender a fase de cada um e precisamos também ter o cuidado de quem já está com mais experiência não entrar num processo de estagnação, naquele processo onde a pessoa agora leva tudo na brincadeira, onde a pessoa não tem responsabilidade, não tem compromisso. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo muito forte, muito interessante. Nós precisamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento para alcançarmos o conhecimento de Deus, a experiência, a intimidade com Deus, a vida com Deus. Nós precisamos nos esforçar para crescer a cada dia mais. Mas precisamos tomar cuidado, porque quando tivermos uma experiência melhor, não querermos voltar atrás, não vivermos de forma como a gente vivia no início, de não ter muita responsabilidade, de não saber muita coisa, e aí a gente fazia o que podia, mas quando temos experiência, precisamos usufruir desta experiência. A palavra de Deus vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais nós recebermos, mais nós vamos ser cobrados. Quanto mais nós tivermos de Deus, mais nós vamos precisar oferecer para os outros. Então, você que já tem um tempo de caminhada na vida cristã, talvez você esteja retrocedendo, voltando atrás,
deixando de lado a vida espiritual, de buscar a Deus com excelência, com sinceridade. Talvez você tenha deixado de um lado aquele momento de intimidade com Deus, de devoção, de oração, de leitura da palavra de Deus. Não faz isso não. Louve a Deus, exalte a Ele, dedique-se cada dia mais. Nós precisamos entender que é daqui para frente, não para trás. Nós precisamos avançar e não retroceder. Precisamos dedicar mais e não voltar naquela vida só de mamão com açúcar, né? Aquela vidinha que começou lá no início, os primeiros passos engatinhando, não. Agora você já caminha com as suas próprias pernas. Isso falando da vida espiritual. Você tem muito e muitas das vezes tem feito pouco. Deus quer que você faça mais. Deus não quer que você fique estacionado, parado. Deus quer que você avance. Faça mais, você é capaz, você pode. Dedique-se mais. Gere mais frutos. Você pode. Você é um escolhido de Deus. Então não fique na estagnação. Não fique estacionado, não fique parado. Avance cada dia mais, porque o Senhor é contigo. Você toma posse desta palavra? Então diga: amém, eu tomo posse. Deus te abençoe.